Recebendo aqui em nossos estúdios, no Jornal da Tarde Piauí, o delegado Cadena Júnior. Vamos falar sobre o trabalho que está sendo feito pela Corregedoria da Polícia Civil do Piauí. Satisfação receber o delegado Cadena Júnior, seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Matheus Oliveira. Estou aqui à disposição para dar informações sobre os andamentos dos trabalhos da Corregedoria da Polícia Civil do nosso estado. Delegado, o senhor comentava aqui nos bastidores que atualmente o número de expulsões de policiais está chegando em torno de 15 policiais. Eu fiz até uma pergunta para o senhor aqui, mais popular, é cortar na própria carne. Como é que está sendo esse trabalho que está sendo feito aí pelo senhor à frente da Corregedoria? Bem, Matheus, como você falou, né, o ditado popular cortar na própria carne. E eu estava explicando, né? Quando um médico chega, você está com sepsia na perna, você vai ter que extirpar aquela perna, senão todo o organismo vai entrar em colapso. Então a gente extirpa ali, tira um dedo, mas fica os anéis, né? Então, o que vale é o nome da instituição, a sociedade saber que a Polícia Civil é feita de homens corretos e aqueles que bandeiam para o lado da criminalidade, eles vão ser expulsos e presos. Foram, no caso, 15 só em 2024? Helder, é o seguinte, nosso trabalho a gente começou em 2023 à frente da Corregedoria da Polícia Civil. Eu era diretor de gestão interna, fiz a transição de um governo para outro, né? Fui presidente da comissão de transição, e aí eu conheci o Dr. Chico Lucas, eu não o conhecia pessoalmente, só através da imprensa, que ele foi presidente do OAB, foi presidente do Interp, e naquele momento ele me convidou para duas diretorias, qual eu estaria mais interessado. E eu falei que meu interesse seria a Corregedoria para mim, para manter o trabalho que já vinha. A outra diretoria era muito burocrática e eu queria, estou há 24 anos na instituição, eu queria fazer que a instituição trabalhasse de forma que a sociedade tivesse orgulho da instituição que teríamos daqui para frente. Então, em 2023, começamos nosso trabalho. Primeira coisa, a gente viu o problema de que tinham mais de 1.500 processos físicos parados. Tinham processos parados na Procuradoria-Geral do Estado para parecer. Todo procedimento, né, todo processo administrativo no final tem que ter um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Tinham mais de 350, 380. Tinham mais de 600 no gabinete e tinham mais de 500 nas comissões. Então, foi feito um trabalho de digitalização de todos esses processos. Por que digitalizar e virtualizar? Para ter controle. Papel físico, você não tem controle. Não existe controle de dias, com quem está. Digitalizou, a gente tem controle total. E cortamos também na própria carne da Corregedoria. Nós fizemos uma modificação em maio de 2023 que, antigamente, se o delegado atrasasse um inquérito, se o perito atrasasse um laudo, ele recebia uma reprimenda. Poderia ser uma sanção até chegar a uma suspensão, se ele fosse recalcitrante. E não falava nada dos procedimentos administrativos, que eu via que tinham comissões que estavam prescrevendo os processos administrativos, as punições estavam sendo prescritas porque a comissão não andava. Então eu pedi uma modificação ao secretário que foi para o governador e foi para a Assembleia, que se o delegado atrasasse, né, atrasar inquérito policial, atrasar laudo pericial e atrasar processo administrativo, é caso de suspensão. Então lá dentro da Corregedoria, já sabe, se atrasasse, já responde o processo lá mesmo e é expurgado da função. Então lá não existe um único processo hoje, desde final de 2023, que a gente conseguiu virtualizar a partir de agosto de 2023, não existe um processo que caia por prescrição. Não existe mais passar a mão na cabeça, porque o que acontece a prescrição, Matheus? Prescreve para os amigos, para facilitar a vida, porque o cara cometeu um ato ilícito, o policial, e aí, não, vamos sentar em cima, botar na gaveta, que vai prescrever e ele não vai ser apenado. Então o policial hoje sabe que se ele for processado, ele vai ter que se defender. Se ele praticou uma conduta, não existe uma caixa das bruxas. Por exemplo, 92% dos processos, Helder, os policiais são absolvidos das denúncias. Mas tem 8% que estão sendo condenados. Que não existia isso. Vou lhe falar um fato, você perguntou das demissões, né? Eu estou aqui falando ao redor para poder chegar onde você quer. Pergunta. Há mais de 15 anos não era expulso o único delegado da Polícia Civil. Nós tivemos delegados que foi expulso agora, o último, que ele praticou um assassinato contra o prefeito de Aroazes,
ele apareceu no Fantástico como prefeito que estava dentro da cela, construiu uma cela com dinheiro da prefeitura e ficava através da prisão comandando a cidade, não foi expulso. Depois ele matou um garçom, uma tentativa de homicídio de um garçom, foi condenado pelo júri, estava parado no Supremo Tribunal Federal. Imediatamente quando o Supremo falou que ele poderia agora ser condenado ou sofrer uma sanção administrativa, mas só tinham algo em torno de 50 dias para prescrever esse processo. Então, em 40 dias, a gente conseguiu demiti-lo da função. Ele foi expulso. Perto do prazo, né? A gente lá, como eu falei, normalmente, os processos, eu mandei uma gestão interna da corregedoria. A gente até exibiu aqui já alguns dados na sua fala, delegado. Essa gestão, Matheus, antigamente os processos, o processo que a gente fala é tudo que for aberto no SEI, que é o único processo eletrônico que temos no Estado, sim, demorava algo em torno de 180 dias ou mais para ter uma conclusão. O que é isso? É se eu recebo um ofício, se eu recebo um pedido de certidão para o policial se aposentar, para ele ir para outra função, tudo a corregedoria tem que certificar se ele não responde o processo. Ou então o processo administrativo. Então você faz uma média. Então a média de um documento na corregedoria era 180 dias. Hoje a média de processo na corregedoria são 11 dias. Então, bem rápido. Existe uma diferença. Em 2023 ficou em 40 dias e em 2024, 11. Então lá anda. Lá tudo é virtualizado, é digital. E agora tem uma portaria nova do delegado, do secretário de Segurança, que a gente vai implantar o EPAD, é o processo administrativo eletrônico. Cabe na palma da mão. Não vai ter mais papel, eu vou poder fazer oitivas através do meu celular e já vai transcrever a fala com o IA. Ela tem um IA própria, a EVA. Então, essa inteligência artificial já demanda agilidade. Então, normalmente, os processos administrativos, eles correm no período de entre 45 dias até 70 dias. Não usa mais os 120 dias. A maioria desses processos envolvem que tipo de atitude, que tipo de ação? Bem, o que eu vou falar para vocês, as atitudes mais graves. Os policiais que foram expulsos de 2023 até janeiro de 2025, né, foram expulsos 6 em 2023, 6 em 2024, e agora em janeiro já foram expulsos, foram expulsos 2, e está no encaminhamento de expulsar mais 1. Né? Os crimes mais graves, corrupção, peculato. Peculato é você pegar alguma coisa da delegacia, algum bem público, por exemplo, demissão policial que, numa operação, pega um celular, um iPhone novo, e vende esse celular. Ou então, pega bens da delegacia, dinheiro da delegacia, a delegacia tem um suplemento de fundo, ela tem notas de combustível para poder abastecer o cartão, e você utiliza de uma forma errônea. Por exemplo, teve um policial que foi demitido, em Simplício Mendes. Ele pegava uma motocicleta da delegacia, utilizava o cartão, o delegado pediu para ele devolver essa moto, ele falou que não devolveria, ainda tinha quebra de hierarquia, e abastecia uma viatura S10 lá na cidade. Durante anos, o que é que ele fazia? Ele abastecia a moto, abastecia a viatura, e toda vez que ele abastecia a viatura, pelo menos 2 vezes por semana, ele levava um depósito de 50 litros de combustível. Então, além de utilizar essa viatura de modo errado, essa motocicleta que ele levava para casa, tinha denúncias que ele ia para festas, para bares, e ainda furtava combustível, peculato. Então, ele respondeu um inquérito policial pela Corregedoria, que nós temos uma Delegacia de Assuntos Internos, que é a DRCF. Então, ele responde o inquérito e ainda responde pela parte administrativa o processo administrativo. Então, ele foi demitido por corrupção. Então, a maioria dos casos é corrupção, peculato, ou então, infelizmente, tem essa mancha. Já foram expulsos 3 policiais por estupro. Um perito criminal e 2 agentes. E esses 2 agentes eram de Barras. Então, os estupros aconteceram dentro da delegacia. É inadmissível. E antigamente não era expulso. Eu falei, 15 anos não era expulso um delegado. Há mais de 10 anos não era expulso um único agente. Perito, nem pensar, não sabia de expulsão de perito. Então, todas as nossas classes, que era uma reclamação do Simpol, porque quando tinha suspensão, quando tinha uma advertência, sempre quando eram os agentes. Os delegados podiam fazer tudo, os peritos, não acontecia nada. Hoje em dia, todo mundo sabe que tem que estar dentro da regra. São casos absurdos, né? Homicídio. Não é homicídio, nenhum policial foi preso ou foi demitido porque em ação policial ele neutralizou um meliante. Não.
E foram vários, teve a atuação da polícia, que teve morte no Draco, na DENARC, mas foram apurados, todos foram apurados pela Corregedoria e viu que houve a legítima defesa. Então foram arquivados e o Ministério Público também não denunciou, não fez a denúncia. Então a Corregedoria e o Ministério Público entenderam que a polícia agiu corretamente. Policial que usa o desforço pessoal para poder conter o marginal no momento da prisão. O desforço pessoal é a agressão física, né? Também não teve nenhum caso de demissão. Então, policial que fala que a Corregedoria está ali para perseguir é o policial que é o preguiçoso, é o corrupto e é o assassino que assassina a sangue frio, um garçom ou por outras desculpas, não pela função policial. Delegado, como é que a sociedade pode contribuir com esse trabalho da Corregedoria? Pronto. Hoje em dia a sociedade está muito mais presente. O que é que aconteceu? Uma das piores mazelas que a gente tinha na Polícia Civil era o atendimento ao cidadão quando chegava no DP. Você tinha até medo. Eu trabalhei como agente policial, eu fui 9 anos agente de polícia. Eu fui chefe de plantão de delegacias aqui em Teresina. Eu fui chefe de investigação de 2 delegacias aqui em Teresina e chefe de cartório, né, da Decortec, da assistente de trânsito. Então, eu sabia o dia a dia. Eu via os maus policiais como tratavam a população. Muito ruim. A desculpa é você ia para um DP de bairro, você ia para fazer um BO, você ficaria com medo, constrangido, não fazia o BO. Diziam que saiu do sistema, tá sem tinta, as piores coisas possíveis. Não queriam trabalhar, a realidade é essa. Então, isso está mudando. Hoje o policial der desculpa. Em 2023, houve 16 advertências a policiais civis, porque a sociedade reclamou, né? Nós temos um canal que é o 162, quando você telefona para o 162, que é a ouvidoria da Polícia Civil, que é ligada diretamente à Corregedoria. Você pode denunciar de forma anônima, mas você não vai ver o andamento, e pode denunciar formalmente. Também pelo EPAD, tem o Fala BR. O Fala BR é a ouvidoria nacional, é o site do Ministério da Justiça. Pelo Fala BR você vai poder denunciar e vai poder acompanhar passo a passo como está seu processo. É transparência total. Quando ele fazer a denúncia, vai chegar no gabinete do corregedor, vai saber a data do despacho, para quem foi, se foi aberto procedimento, se não foi, o parecer que foi dado, e se foi aberto procedimento, quem está dando andamento a esse procedimento, qual é a equipe. Não vai ter acesso aos autos, mas vai ter acesso que ele está tramitando. E vai chegar ao fim. Quando chegar ao fim, a pessoa que fez a denúncia e que colocou seu e-mail, se ela denunciou e botou e-mail, ela vai voltar sabendo o que aconteceu com aquela situação. Delegado, a categoria que o senhor falou aí desses más policiais que estão aí inseridos, começaram a olhar para o senhor de uma forma diferente depois do seu trabalho, da sua atuação. A gente sabe da sua competência, mas tem aqueles que estão fazendo errado e acabam querendo achar uma justificativa para isso. Matheus, por incrível que pareça, o secretário sempre vai muito ao interior, né? Vai nas delegacias, nos batalhões da Polícia Militar, que aqui era o nosso trabalho, em conjunto com a nossa co-irmã, Polícia Militar. E existe também muitas denúncias que são relativas da Polícia Militar contra o atendimento nas delegacias do interior e da capital. E não viam que eram levados a sério essas denúncias. Então, hoje o secretário mesmo fala, cadê não? Eu vou no interior e eu não vejo ninguém falar desrespeitosamente da Corregedoria, de você sempre falam bem. Até policiais que foram apenados com advertência e suspensão. Porque eu trato, eu não trato pessoalmente, eu trato de forma impessoal, como a administração deve tratar. Eu não estou aqui pisando em cachorro morto, eu não chego aqui contando de cada caso. O caso do policial tal que fez isso. Não. Eu falo o que está acontecendo na polícia. É uma transformação. Sim. Há 15 anos não existia. Há 10 anos não existia. Então, me perguntaram, quantos por cento aumentou? Rapaz, 1 milhão de %. Porque não existia, era 0. Se agora tem 6, 3, 9, vai acontecendo, então aumentou vestígios novamente. A gente saiu da água para o vinho. E então, o número de denúncias, ele aumentou? Quando o que eu vi no serviço público, né? Eu fui agente penitenciário, fui chefe de grupo lá da Penitenciária de Segurança Máxima de Esperantina, fui agente de polícia, como falei, diversas funções, delegado no Piauí todo, fui delegado seccional de Parnaíba, fui delegado metropolitano de Alto Longar, fui chefe da RCF, da Draco, da DENARC. Então trabalhei em todo lugar. O que a gente vê mais, Helder, né, em relação ao que você estava falando, se aumentou o número de denúncias. Quando a gente tem um bom trabalho, quando a sociedade acredita no seu trabalho, aumenta mais o trabalho.
por incrível que pareça, a demanda sempre aumenta. Quando você vê um batalhão, uma delegacia que não está operando, que a população deixa de acreditar naquele trabalho, ela não vai mais atrás. É quando você deixa de registrar o BO. Ah, me assaltaram, não vou fazer, não dá em nada. É quando você arruma a sua casa, não vou nem atrás, porque os policiais nem atendem. Ah, não vou nem ligar para o 90 porque a viatura não vai chegar. E no momento que você vê que está dando resposta, então a sociedade ela vai ter aquele ponto de apoio. Não, eu vou denunciar. Não vai passar em branco. Uma coisa assim que foi muito... quando eu entrei em 2023, eu sou professor da Cadepol, né? Então eu formo todos os policiais desde 2012. Delegados, agentes, escrivães, peritos criminais, peritos médicos. E em 2023, tinha acabado de assumir a corregedoria e fui ministrar aula de direito administrativo disciplinar para meus alunos, né? Delegados, agentes, escrivães, peritos criminais, peritos médicos. E na sala de agente, polícia, tinha uma situação que houve uma situação na central de flagrantes, onde um delegado, né? Ele agrediu fisicamente uma senhora que reclamou. Não xingou, não distratou, só falou que iria procurar a corregedoria. Falou de modo áspero. Um funcionário público, ele tem que saber aceitar críticas. Sim. Não pode ser com baixo calão, sim, não pode ser com o dedo na cara, mas uma crítica, olha, não está funcionando, se revoltar e dizer que vai procurar a corregedoria, não é ameaça nenhuma. Procure seus direitos. Isso já aconteceu comigo, não, procure seu direito. Você está certo, pronto, acabou, mas o meu atendimento acaba aqui. Não satisfeito, ele saiu empurrando uma mulher, bem mais frágil que ele, e deu capacetadas nela. E foi tudo filmado no sistema de câmeras da central de flagrantes. Já estava para prescrever essa situação. Então, como eu fiz um mutirão para julgamento dos processos, esse delegado ele pegou 10 dias de suspensão, que foi uma violência arbitrária. E essa menina, ela passou no concurso da Polícia Civil. E lá na aula, quando eu falei do caso, fui falar de cada artigo de proibições e de deveres policiais. E cada um, por incrível que pareça, em 8 meses eu já tinha feito punição para cada artigo daquele e citava o caso. Não citava nomes, mas citava a situação. Criou uma jurisprudência. E eu citei a situação dela. E eu não a conhecia pessoalmente, porque eu sou julgador. Quem conhece são as comissões. É como se tivesse um distrito que está ali comandando a investigação, vai pegar depoimentos, vai atrás de colher provas, vai atrás de perícia, e chega para mim só para julgar, é o papel frio. Então eu vou julgar o que está lá, o que foi trazido para mim, o que está nos autos. Meu mundo são os autos. O que está fora não existe para mim. Então eu não reconheci nem pelo nome. E lá eu falei do caso, aí a pessoa, professor, agora realmente a corregedoria está funcionando, os alunos falando, né? Tá. E aí ela depois saiu, terminou a aula, ela foi me procurar, delegado, eu tinha passado no concurso e eu achava que a polícia era diferente, que realmente não acontecia nada com maus policiais. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu falei para a turma, quando o senhor falou, a turma já sabia que o senhor tomou de conta desse caso e ele foi punido. E hoje eu tenho orgulho de pertencer à Polícia Civil. Então isso aí me tocou muito. Eu nem a conhecia e ela falou, ela deu seu testemunho para todos os colegas. Então, esse é o lado bom de você trabalhar dentro da lei. Mostrar aqui hoje para a sociedade que a Polícia Civil existe uma hierarquia, a determinação da delegada geral, e existe a disciplina. Hoje é uma polícia que está bem mais disciplinada. Nós estamos trabalhando, eu estou ouvindo agora, Matheus e Helder, do 6º DP e do 13º DP. Eu estava em reuniões com o delegado geral, a gente está em DPs e DPs. Ontem foi no primeiro DP, eu não pude vir aqui, me desculpar. Eu estava no primeiro DP, que demorou mais, e no 3º DP. Então saímos da reunião, a gente está em cada reunião falar. O que antigamente não ocorria na corregedoria. Eu também sentia falta, quando eu trabalhei no interior, a corregedoria não só para punir, para atemorizar, mas dar um suporte, para dar precaução, falar, a legislação é essa aqui. Você tem que ver essa legislação, às vezes muda muito rápido. Por exemplo, mudou a punição do policial que se recusa a fazer um boletim de ocorrência, que eu falei no começo, né? Que é uma das mazelas do atendimento, era justamente se negar a fazer boletim de ocorrência. Quando foi em maio de 2028, eu falei, doutor Chico, para mudar essa situação, vamos botar suspensão para o policial se recusa a fazer boletim de ocorrência. Então, foram 16 advertências, 4 punições depois de suspensão de policiais, foram mais de 60 denúncias, mas comprovadamente só foram essas. Então, esses foram punidos. Porque também tem gente que vai pro denuncismo gracioso,
gratuito, acho que denuncia, vai ser condenado. Não. Tem que ter prova. Processo, né? Eu vou ouvir o outro lado, né? É o contraditório e ampla defesa. É isso, e todos os meios de prova possíveis que o policial vai ter. Então, agora em dezembro foi modificado novamente a lei. Então, a gente vai trazendo isso para os policiais. Agora, se o policial se recusar a fazer o BO e a corregedoria comprovar, com a denúncia for comprovada, ele é demitido a bem do serviço público. Então, o que é que a gente está procurando? É um bom atendimento da população quando ele for para um distrito policial. Quando ele for para qualquer unidade da Polícia Civil, ele saber que vai ser atendido. A demanda dele vai ser realizada. Ah, vai ser do jeito que ele quer? Não, aí o delegado que vai dizer, é crime, não é crime, vai ser aberta a investigação, não vai ser aberta, mas a autoridade está aí para isso. Mas não pode a população chegar no DP e não ser atendido. É inadmissível hoje nos dias atuais. Aí conversamos com o delegado Cadena Júnior, que é o corregedor-geral da Polícia Civil do Piauí, aqui destacando a atuação da corregedoria no estado. Helder Felipe. É isso, delegado, obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo.